Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu convido você para ver em João, capítulo 16, verso 7. Evangelho de Cristo, conforme João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Nesta manhã eu quero conversar um pouco com vocês sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Não vai ser um sermão expositivo, como via de regra nós fazemos, mas eu quero focar este assunto: a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esse texto de João nos informa que Jesus Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. E desceu para estar para sempre com a igreja. Porque dentro do propósito divino, com respeito à nossa salvação, Deus a planejou. Jesus Cristo a executou. E o Espírito Santo a aplicou. A Trindade está envolvida. Mas hoje eu gostaria de destacar a obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é quem aplica a redenção, nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós seria filho de Deus, nenhum de nós creria em Cristo, nenhum de nós estaria salvo, nenhum de nós teria seu nome escrito no livro da vida, sem a ação eficaz do Espírito Santo. O que eu gostaria de hoje focar é que, dentre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, parece-nos que, ao longo da história, a pessoa e a obra do Espírito Santo não têm recebido a mesma ênfase que deveria ter recebido ao longo dos séculos. Francis Chan chegou a dizer que o Espírito Santo é o Deus esquecido, o Deus esquecido. E eu queria hoje então focar algumas verdades. Primeiro, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Talvez um dos primeiros e mais importantes documentos da história da igreja é o Credo Apostólico. Acho que todos nós conhecemos o Credo Apostólico. E já ali, esta ênfase não tem o mesmo equilíbrio. Por exemplo, está escrito: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não apenas a afirmação da primeira pessoa da Trindade, mas uma descrição de quem Ele é e a obra que Ele fez. Ele é todo-poderoso e Ele é Criador dos céus e da terra. Quando vai se falar da segunda pessoa da Trindade, há mais detalhamento. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A declaração na sua pessoa e uma descrição detalhada da sua obra.
Mas quando o credo vai se referir à terceira pessoa da Trindade, está escrito: creio no Espírito Santo. Não há sequer uma palavra sobre a obra do Espírito Santo. O credo não errou no que afirmou. Está correto. Mas talvez faltou ao credo a mesma ênfase que se deu à primeira pessoa e à segunda pessoa da Trindade. Uma descrição da obra do Espírito Santo. Se você parar para examinar a história da igreja, parece-nos que durante os períodos pais da igreja e durante todo o período da Idade Média, e eu estou falando com isso em praticamente 1500 anos, nenhuma obra de fôlego foi escrita sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Escreveu-se, mas não com tamanha ênfase. Se você parar para perceber, João Calvino, no século XVI, é que vai ser chamado de o teólogo do Espírito Santo. Quando ele escreveu as Institutas, que foi exatamente uma descrição detalhada do credo apostólico, e ele escreveu as Institutas em 4 livros. Primeiro livro, Creio em Deus Pai. Segundo livro, Creio em Deus Filho. Terceiro livro, Creio em Deus Espírito Santo. Quarto livro, Creio na Igreja. Ele, então, no terceiro livro das Institutas, foca sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, e isso lhe dá o título de o teólogo do Espírito Santo. Foi só no século XVII, quando um puritano da Inglaterra, chamado John Owen, vai escrever o primeiro clássico sobre o Espírito Santo. E só no século XX, que outro estudioso da Holanda, Abraham Kuyper, vai escrever um outro grande clássico sobre o Espírito Santo, e este agora já traduzido para a língua portuguesa. John Stott, um dos mais importantes exegetas do século passado, falecido no nosso século, disse que o problema da igreja é o problema da polarização, dos extremos. Enquanto uns esqueceram a pessoa e a obra do Espírito Santo, outros hoje só falam nele, e ainda de forma distorcida. J. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, disse que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. O papel do Espírito Santo é exaltar Jesus, é destacar Jesus, é glorificar Jesus. Quando você visita uma cidade ou um bonito monumento de uma cidade, sobretudo à noite, obviamente, você vê aquele edifício iluminado, porque existe uma luz que está escondida, que se projeta naquele edifício para destacar sua beleza, sua magnificência. O papel do Espírito Santo, diz J. Packer, é revelar Jesus, é mostrar Jesus, é exaltar Jesus. Em outras palavras, a obra do Espírito Santo não é olhe para mim, a obra do Espírito Santo é olhe para Jesus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cristocêntrica. Portanto, o Espírito Santo é o aplicador da obra da redenção realizada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo ponto que eu quero trabalhar com você é a necessidade de honrar o Espírito Santo. No século XVII surgiu um movimento religioso, fruto do pietismo, chamado dos Quakers, aqueles que tremem. E os Quakers chegaram a um ponto de dizer que o mais importante não era a verdade objetiva, mas era a verdade subjetiva. Eles chamaram isso de luz interior. Chegou um momento em que esse grupo dava mais importância ao sentimento do que ao conhecimento. Mais importância à emoção do que à verdade. Mais importância ao misticismo interno do que à verdade objetiva.
E eles caminharam para um extremo muito perigoso. Muito perigoso. Quantas pessoas ainda hoje são levadas a crer que você é abençoado num culto, quando você tem uma emoção forte, quando você tem um calafrio na espinha. Se você sentiu, então você foi abençoado. Quando na verdade não tem nada a ver, não tem nenhum problema com o sentir. Mas o sentir precisa ser resultado do entender. O sentir precisa ser consequência da compreensão. Quando a sua mente alcança a verdade, esta verdade aquece o seu coração. Essa é a emoção legítima. Mas nós podemos correr para um outro extremo, de com medo do sentimento, partir para um lado onde nós negligenciamos assintosamente a autoridade do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem edifica a igreja, que santifica a igreja, fortalece a igreja. E às vezes nós desprezamos esta obra do Espírito Santo e assumimos o comando nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E às vezes, depois de tomar as nossas próprias escolhas, do nosso próprio modo, nós até oramos pedindo que Ele abençoe. Mas a redenção já está tomada por nós mesmos. A igreja primitiva fazia diferente. Lá no concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos, eles disseram assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo governava a igreja, dirigia as decisões conciliares e dominava toda a vida e prática daquela igreja. No século XIX, houve grandes avivamentos. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E as pessoas eram sensíveis e obedientes ao Espírito Santo nesse tempo. Logo depois, a igreja, talvez para corrigir alguns excessos desse período de avivamento, adotou uma outra ideia. A ideia do culto solene. E naquela época a ideia do culto solene era a ênfase na capacidade intelectual do pregador. E todo cuidado com a questão das emoções. Chegou um momento em que muitos começaram a ter medo do entusiasmo. Medo do entusiasmo. Medo das emoções. E nós temos que ter todo o cuidado com a histeria, nós temos que ter todo o cuidado com a emoção vazia, nós temos que ter todo o cuidado com a emoção que não é governada pelo entendimento, mas nós temos que tomar muito cuidado para não termos medo do entusiasmo. J. Packer, mais uma vez, diz o seguinte: não tem nada mais solene do que um cadáver vestido de um terno azul marinho, com gravata de bolinhas brancas, cercado de flores. É uma verdadeira solenidade, mas também não tem vida. Eu concordo com Mark Lloyd Jones quando ele diz o seguinte: se você entende o Evangelho, se você compreende a cruz, se você percebe quão grande é o amor de Deus por você, e o sacrifício de Cristo em seu lugar, e se isso não mexe com as suas emoções, algo está errado com você. A compreensão da verdade deve nos levar ao quebrantamento e às lágrimas. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus pela sua profundidade teológica, seu compromisso com a verdade, sua fidelidade à doutrina, sua ortodoxia inabalável. Mas Jesus censura aquela igreja, porque ela havia abandonado o seu primeiro amor. Nós não podemos ter apenas luz na cabeça, nós precisamos também ter fogo no coração. Como é que nós podemos recuperar, irmãos, esta verdade?
esse equilíbrio. Nós precisamos unir, continuar mantendo unido o que Deus sempre manteve unido: teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, palavra e poder. O bastão ou o bordão na mão do Giazi não tem poder. O problema não é o bordão, o problema é quem carrega o bordão. Então eu queria hoje finalizar falando da necessidade de conhecer a obra do Espírito Santo. Primeiro, é o Espírito Santo quem nos convence de pecado. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não teremos consciência de que somos pecadores. Quanto mais longe de Deus andarmos e quanto mais afundado no pecado estivermos, sem a obra do Espírito Santo, nós não sentiríamos um pingo de culpa, uma vírgula de consciência de pecado. Porque só o Espírito Santo tem poder de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quando eu olho hoje o contexto evangélico brasileiro e do mundo inteiro, a sensação que eu tenho é que nós estamos padecendo deste mal. Nós não choramos mais pelo pecado, não sentimos mais tristeza pelo pecado. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando, quebrantada, sentindo aquilo que os puritanos chamavam lá atrás de a agonia do arrependimento? Falta choro pelo pecado, falta tristeza pelo pecado, falta quebrantamento. Nós às vezes temos muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Nós precisamos da obra do Espírito Santo no nosso meio. Alguns pregadores contemporâneos, como talvez o mais famoso hoje nos Estados Unidos, Joel Osteen, quando ele afirma categoricamente: na minha igreja não se prega sobre pecado. O povo já está muito machucado pela vida, está muito estressado na semana, já enfrenta um trânsito complicado, já enfrenta todas as complexidades de um grande centro urbano. Para vir para a igreja escutar sobre pecado, não, isso é demais. Vamos falar coisa boa, vamos falar coisa agradável, vamos falar coisa palatável, vamos dar para o povo aquilo que alegra o coração do povo. Meus amados irmãos, nós mais do que nunca precisamos ser despertados para a convicção de pecado, porque do contrário não haverá cura, não haverá restauração, não haverá salvação, não haverá crescimento espiritual. Segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos regenera. Não haveria um crente sequer no mundo sem a obra do Espírito Santo. Nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, a nossa metodologia, toda a nossa sofisticação, nós não produziríamos um salvo sequer sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Toda vez que uma pessoa aqui é convertida a Cristo, nasce de novo, vem ao Senhor, vem ao Salvador, é recebido por batismo e profissão de fé, se torna membro da igreja e confessa a sua fé em Cristo, isso é claro que nós vemos aqui a obra eficaz do Espírito Santo de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse o Senhor Jesus. E eu não sei, você que entrou aqui hoje, você já nasceu de novo. Se você já é filho de Deus, mas eu estou certo de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele sopra onde quer. E Ele é livre para soprar. E Ele é soberano. E é irresistível na sua obra. Ele é aquele que pode transformar o nosso coração, tirando as vendas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, arrancando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne, nos dando uma nova vida, uma nova natureza. Terceiro lugar, o Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você maravilhosa. Você pode até, por decisão própria, ser batizado numa igreja, fazer sua profissão de fé, ser aluno da escola dominical, ser membro da igreja e se filiar a uma igreja local.
denominacional, mas só o Espírito Santo pode introduzir você na verdadeira igreja, corpo de Cristo, família de Deus, rebanho do Senhor Jesus Cristo. Nem o pastor Arival, nem eu, nem os presbíteros, nem nenhum pastor, nem nenhum missionário, nem nenhum evangelista, nem nenhuma pessoa neste mundo tem competência e autoridade de introduzir você no corpo de Cristo. Só o Espírito Santo pode batizar aquele que crê no corpo de Cristo. Isso é função dele, isso é competência dele, isso é obra exclusiva dele. Quarto lugar, o Espírito Santo é quem transforma você em habitação de Deus. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter Deus. Ele é transcendente, Ele é maior que o universo, magnífico e majestoso que Ele criou. Mas agora o Espírito Santo transforma você em habitação de Deus, em santuário de Deus, em morada do Altíssimo. E agora você se transforma na grande obra de Deus, para ser habitação do grande Deus da obra. Você é morada de Deus, você é santuário do Espírito Santo. Só que a palavra que aparece, santuário, na língua grega, é muito curiosa, porque está falando numa linguagem bem judaica. Você sabe que o templo, ele era dividido em departamentos, desde o tabernáculo, depois o templo, e havia um lugar no templo, que era o lugar mais importante do templo, onde ficava o Santo dos Santos, e lá dentro ficava a Arca da Aliança, e era ali que a Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestava uma vez por ano. Quando a Bíblia diz que você é santuário do Espírito Santo, ela não está falando da nave onde as pessoas circulavam diariamente, ela está falando exatamente do Santo Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Você é a morada do Altíssimo. Agora pense comigo, o pastor Arival até brincou um pouquinho hoje com as crianças no começo, silêncio na casa do Senhor. Legal. Sabe por quê? Aquilo que é normal e aquilo que é comum lá no pátio, não é comum, não é normal aqui dentro. Lá fora a gente brinca, lá fora a gente conta algumas histórias até engraçadas e até outras não convenientes, mas aqui dentro é um lugar onde você, por natureza, diz, preciso respeitar. Se nós respeitamos esta casa feita de pedra, de tijolo, de madeira, muito mais deveríamos respeitar o Santo dos Santos, onde o Espírito Santo de Deus habita. Nós não podemos olhar determinadas coisas, nós não podemos ver determinadas coisas, nós não podemos ouvir determinadas coisas, nós não podemos ir a determinados lugares, nós não podemos botar nossa mão em determinadas situações, porque nós somos o santuário de Deus. E a Bíblia diz, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Mas o Espírito Santo, em quinto lugar, é aquele que nos garante a vida eterna, porque a Bíblia diz que ele é o selo da nossa redenção. E essa ideia de selo tem três características. Primeiro, selo fala de propriedade. Quando o Espírito Santo selou você, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: você é propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence a Deus e mais a outro alguém, você é só de Deus. E Deus tem ciúmes, Deus tem zelo, Deus não reparte você com mais ninguém, você é dele, exclusivamente dele e só dele. Segundo, selo fala não apenas de propriedade, mas de genuinidade. Significa que você não é obra espúria, contaminada, misturada, você é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Deus fez uma obra não apenas completa, mas genuína em você. Terceiro lugar, quando fala de selo, fala de inviolabilidade. Romper um selo, quebrar um selo, violar um selo é um crime.
Isso significa que Deus salvou você, que o Espírito Santo selou você, e que esta obra que Jesus fez em você, que o Espírito Santo operou em você, é uma obra perfeita e inviolável. Ninguém agora pode arrancar você das mãos de Jesus Cristo. Sua salvação está garantida. Paulo chega a dizer que o Espírito Santo nos foi dado também como penhor. A palavra penhor é muito bonita. A palavra penhor significa anel de noivado. Naquela época o noivado tinha uma cultura muito mais forte do que hoje. Só se rompia, por exemplo, um noivado por meio do divórcio. Era feito diante de testemunhas. Era um contrato legal. Deus não é homem para mentir. Quando você creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo foi dado a você como anel de noivado. Deus está dizendo o seguinte: fique seguro, fique certo disso. Aquilo que eu comecei a fazer em você, essa boa obra, eu vou completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou voltar para você, e eu vou remir você por completo, eu vou levar você para a glória, vou dar para você um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do meu Filho, e eu estou comprometendo, e eu estou empenhando a minha palavra, eu estou empenhando a minha honra, que eu não vou deixar você no meio do caminho, que eu não vou largar você no meio da estrada, que eu não vou interromper minha obra na sua vida, eu vou completar essa obra até o final, e vou levar você para a glória. Sexto lugar, irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos santifica e produz em nós o fruto do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Na justificação, Deus diz que você está livre da condenação do pecado, e é um ato que não se repete. Na santificação, Deus está dizendo que você está sendo livre do poder do pecado, e é um processo que começou no dia que você foi convertido e vai só concluir no dia da sua glorificação. Na glorificação, que se dará quando Jesus voltar, você estará livre para sempre da presença do pecado. Mas agora, Deus está trabalhando em você, transformando você de glória em glória na imagem de Cristo, transformando você, transformando os seus gestos, as suas palavras, os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas ações. Deus está esculpindo em você, pela obra do Espírito Santo, a beleza de Jesus Cristo, o seu Filho. É a obra da santificação. Só o Espírito Santo pode produzir santificação na sua vida. Se você tentar fazer isso por você mesmo, isso vira legalismo pesado. Isso vira uma justiça própria, que nada mais é do que um orgulho disfarçado de piedade. Só o Espírito Santo pode produzir a verdadeira santificação. Mas em sétimo lugar, irmãos queridos, é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nas horas mais amargas da nossa vida, nas horas da nossa fraqueza mais extrema. Que bom que Ele é o Consolador, que bom que Ele é o intercessor, e Ele intercede por você de três maneiras. Primeiro, de forma intensa, Ele intercede por nós sobremaneira. Segundo, Ele intercede por você de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Terceiro, Ele intercede por você de forma eficaz, porque a segunda vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Que bom que o Espírito Santo que está em mim intercede por mim ao Deus que está sobre mim. E porque Ele intercede por mim, e todas as suas orações por mim, em mim, ao Deus que está sobre mim, são eficazes. Eu vou enfrentar as lutas, eu vou enfrentar os momentos de fraqueza, eu vou enfrentar os vales, eu vou enfrentar as noites tenebrosas, e sairei vencedor e vitorioso, porque o Espírito Santo não é impotente, Ele é o todo-poderoso Deus, que vai completar essa obra até o dia final. Mas eu termino dizendo para você, meu amado irmão, que o Espírito Santo é aquele que produz em você vida abundante e lhe dá poder. Jesus Cristo diz assim: quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
E ele se referia ao Espírito Santo quando falou sobre isso. E eu fico imaginando, pastor Arival, sobre o que significa, de forma plena, o que representa isso, rios de água viva. Ele não está falando de um filete de água. Ele não está falando de um córrego. Ele não está falando de um riacho pequeno. Ele não está falando nem de um rio caudaloso. Ele está falando de rios de água viva. É algo profuso, abundante, caudaloso. Ele está falando não de uma cacimba de águas paradas, ele está falando de rios que fluem, que jorram. Ele está falando para nós que a promessa de Deus para você e para mim é de uma vida superlativa e maiúscula, de uma vida abundante. E todo aquele que crê nele, como diz a Escritura, agora preste bem atenção, não é crer nele como eu penso, não é crer nele como diz o fulano ou beltrano, não é crer nele como diz alguns ou outros, é crer nele como diz a Escritura. E ele promete para você e para mim, esses rios de água viva, essa vida plena e abundante. Em outras palavras, o Espírito Santo não foi derramado para produzir um crente fraco, medíocre, árido, seco, sem plenitude de vida. Porque em seguida a obra do Espírito Santo é nos dar poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus Cristo diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Poder para viver, poder para morrer, poder para perdoar, poder para pregar, poder para viver a vida cristã nas horas difíceis e nas horas alegres, poder espiritual. A pergunta que eu faço a você nesta manhã é esta: você tem experimentado esse poder na sua vida? Você tem percebido esses rios de água viva fluindo do seu interior? Eu queria concluir dizendo o seguinte: eu e você, a nossa igreja aqui em Pinheiros precisa profundamente da obra poderosa do Espírito Santo. Deus tem nos abençoado, mas Deus tem muito mais para nós, infinitamente mais para nós. É o Espírito Santo quem, ao longo dos séculos, tem trazido para a igreja de Cristo poderosos e abençoadores avivamentos espirituais. E nós aguardamos esse tempo, quando os céus hão de se fender, e Deus vai derramar sobre nós torrentes do seu Espírito, trazendo vida plena, trazendo vida santa, trazendo vida operosa, trazendo vida de poder espiritual. Eu não gostaria de viver o resto dos dias da minha vida apenas ouvindo falar. Eu gostaria também de experimentar o que Deus fez lá atrás, em tantos lugares, em tantos tempos diferentes, nos nossos dias. Como na oração feita um dia lá em Quacisabanto, uma menina orou e disse: Senhor, Tu fizeste coisas lindas no passado, Tu derramaste o Teu Espírito em tantos lugares, tantas vezes, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Que atitude você e eu vamos tomar? 3 atitudes, eu penso. Primeiro, não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, Ele é Deus, Ele está em você. Não o entristeça, não o entristeça. Segunda atitude, não apague o Espírito. O Espírito é como uma chama em você, e você apaga uma chama tirando o combustível. Você apaga uma chama jogando entulho em cima dela. Não apague o Espírito. Terceira atitude, seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito.
Isso é uma ordem de Deus. Isso é uma ordem contínua de Deus. Você não produz essa plenitude, você recebe essa plenitude. Enchei-vos do Espírito Santo. Curva sua fronte, querido. Eu quero orar com você. Quero colocar a sua vida diante de Deus. E eu gostaria que você estudasse a Escritura para conhecer a pessoa do Espírito Santo. Que você lesse obras boas, bíblicas, consistentes, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu gostaria que você orasse por isso. Você que um dia foi regenerado pelo Espírito. Você que um dia foi selado pelo Espírito. Você que um dia foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. Você que é hoje habitado pelo Espírito. Você que está sendo santificado pelo Espírito. Você que tem o Espírito Santo como intercessor dentro de você. Você que recebe do Espírito Santo dons espirituais e produz o fruto do Espírito. Você que agora pode experimentar rios de água viva fluindo do seu interior. Você que pode ser revestido com o poder do Espírito Santo. Não incorra naquele erro. O Espírito Santo, Deus, está sendo esquecido. Ame o Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo. Honre o Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Viva no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Produza o fruto do Espírito Santo. Experimente o poder do Espírito Santo. Ah, Senhor Deus, nesta manhã nós precisamos tanto, Senhor, de que Tu abras os olhos da nossa alma, para compreendermos a beleza da obra do Espírito Santo em nós e por nós. Não nos deixes ser negligentes, lerdos, remissos, mas ajuda-nos, Deus, a vivermos de tal maneira que o Espírito Santo seja absolutamente o regente da nossa história, nos levando a Cristo Jesus, nos transformando à imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos, Deus, do Espírito Santo. Nós queremos mais do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos estes rios de água viva do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Então, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Visita o nosso coração nesta manhã. Desperta a nossa alma. Inflama o nosso coração. Reaviva a nossa igreja. Manda, Deus, as torrentes do Espírito Santo sobre nós. Porque nós também queremos experimentar aquilo que outros povos experimentaram. Inclina o nosso coração para Ti. Produz em nós nesta manhã quebrantamento e arrependimento. Se porventura alguém aqui nesta manhã, Deus, que ainda não experimentou o novo nascimento, que o Espírito Santo, como vento livre e soberano, sopre neste coração, produza vida, santifica-nos e reveste-nos com o Teu poder. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.